Olá pessoal, tudo bem? O nosso vídeo de hoje é uma sugestão da Jamile, que faz parte das redes sociais, é seguidora do canal, e ela pediu que eu falasse para vocês sobre desapego. Não dá para falar de desapego sem falar de apego, né? Mas antes de eu falar do apego, como manda a regra das redes sociais, eu quero convidar você a se inscrever. Se já se inscreveu, obrigado. Se não se inscreveu, se inscreva. Comente os vídeos se você achar importante. Faça críticas, sugestões, tudo isso é muito bem-vindo. E compartilhe tudo aquilo que você achar que pode ser útil para você e para os outros. De outra forma, também convido a visitar o nosso blog, eduardocarvalho.net, caso você goste de ler textos relativos ao autoconhecimento e crônicas, enfim. Ok, lá é um portal onde você vai ter acesso às redes sociais também. Quer seguir no Instagram, quer seguir no Facebook, Eduardo Carvalho ou Eduardo Carvalho Psicoterapia, e você vai nos encontrar lá. Será um prazer ter você comigo. Vamos lá. E quando eu vou falar de apego, eu não vou falar da teoria do apego, tá? Que é uma outra coisa que tem a ver com a nossa formação de vínculos e tal desde a infância. Não é isso que eu vou falar. Eu vou falar do apego, foi o que a Jamile, entendo, pediu na questão do nosso apego a situações, coisas e pessoas, enfim, tá? Então vamos lá. O apego é tudo aquilo que de certa forma faz parte da minha identidade, né? Então, eu sou eu, mas as coisas que eu sou apegado, porque essas coisas me explicam. Por isso que o apego é uma coisa que sempre traz, em tese, sempre sofrimento, né? Por quê? Porque coloca o meu bem-estar sempre em âmbitos exteriores a mim. Então, se eu tenho muito apego, por exemplo, a um bem material qualquer, significa que se eu perder esse bem material, eu vou sofrer muito com esta perda. Então, quem sou eu? Eu sou eu e o eventual bem material. Da mesma forma, eu posso ter apego a pessoas que eu entenda que sem elas eu não seria quem eu sou e que, portanto, eventualmente perdê-las ou elas se afastarem de mim, diminuirá a minha identidade e eu serei menos do que sou. Logo, eu passo a ter medo de perder essas pessoas, também, obviamente, eu passo a ter vontade de controlá-las cada vez mais, e isso é um círculo vicioso. Vale também para ideias, vale também ideia para conceitos, crenças e tudo mais. Então, os apegos é como aquela sacola, aquela mochila que a gente carrega durante a viagem, e a viagem é a nossa vida. Quanto mais vazia ela tiver, mais fácil é a nossa caminhada. Por quê? Porque mais autonomia nós teremos. Quanto mais apego nós temos, mais medo nós temos. Nós tememos que essas coisas a qual estamos apegados, sejam elas bens materiais, pessoas, crenças, ideias, enfim, seja o que for, que se eu as perder, eu serei menor do que sou, eu serei menos do que sou. E é muito importante colocar aqui, porque às vezes as pessoas confundem apego com você gostar. Não tem nada a ver. Você pode gostar de tudo, você pode ter tudo que você puder ter. O que não dá é para essas coisas que você tem dizerem quem você é, elas te explicarem, né? Então, vamos lá, eu tenho o apego, vamos lá, pelo meu carro. Quer dizer que se eu ficar sem meu carro, eu sou menos do que sou? Esse é o problema. Mas não tem problema de eu gostar do carro, não tem problema de eu gostar de uma determinada ideia, religião ou filosofia, não tem problema de eu gostar de muitas pessoas na minha vida. O que eu não posso, em função do apego, é criar uma dependência dessas pessoas, materiais ou situações, que se eu não tiver isso, eu me perco de mim. Eu não sou mais quem eu sou. E isso é um grande problema, né? O Roberto Crema diz, numa de suas falas, que diga-me os teus apegos e eu te direi o quanto sofres, né? O que ele quer dizer com isso? É que quando o teu bem-estar ele está exterior a você, ele está longe de você, ou seja, ele não está em si mesmo, ele está em outrem, ou seja o que for, situação, bens, enfim, o que for, né? As pessoas acham que ser desapegado é não ter sentimento, é não ligar, não é nada disso. Você pode gostar, você pode ter os bens materiais que quiser ter.
O que você não pode é, se não tê-los, você não ser mais a mesma pessoa. Você se sentir menos do que você é. Então, gostar e apego não são concorrentes, não são... Uma coisa não exclui a outra. Você pode gostar das coisas, você pode gostar das pessoas, você pode amar as pessoas, você pode adorar a sua casa, você pode sonhar em ter uma casa maior, um celular novo, uma roupa tal, viajar para determinado lugar. Tudo isso está tudo certo. O que não pode acontecer é que se você não tiver isso, ou perder isso, é você começar a sofrer por causa disso. Porque a ideia do apego, e aí num segundo passo é o seguinte, é que a ideia do apego te dá a ilusão de que você tem alguma coisa, de que alguma coisa te pertence. Ora, nada nos pertence. Nós não damos conta nem do que vamos pensar daqui a um minuto. O nosso próprio pensamento não nos pertence. O nosso próprio corpo não nos pertence na medida em que ele funciona, na maioria das vezes, alheio aos nossos comandos e às nossas vontades, muitas vezes. Né? Não sabemos que pensamentos teremos daqui a um minuto. Se não damos conta de sermos donos de si mesmo, ou senhor da nossa própria casa, como disse Freud no Mal-Estar da Civilização, como é que eu vou querer dar conta de ser dono de outras pessoas, de seja lá do que for, de bens, ou estar apegado a uma ideia ou uma crença baseada nela, eu sou aquilo. É um absurdo. Né? Então, quanto melhor você se relacionar com as coisas, no sentido de que você não pode se sentir dono delas, e muito menos você pode achar que se você não tiver elas, você fica uma pessoa menor do que é, fica muito mais fácil. Mas eu vou repetir, não exclui o gostar, não exclui a importância que aquilo pode ter na tua vida, mas tu não pode, se aquilo não tiver mais, você não pode deixar de ser quem é. Então, nós nos explicamos por nós, pelo que somos, pelo que pensamos, né? Nós não podemos nos identificar pelo que temos, que é isso que a nossa cultura faz. A nossa cultura, obviamente movida pelo consumo, pelo interesse do consumo, da produção, da venda, enfim, ela diz assim, você terá sucesso ou você será admirado pelos outros caso você adquira determinado tipo de símbolos de poder, que são coisas que nós podemos adquirir e queremos adquirir, e essas coisas cada vez mais duram menos tempo e a gente está sempre correndo atrás e tal. Né? Por quê? Porque a nossa identidade passa a ser aquilo que temos. Né? Esse é um esvaziamento da identidade pessoal, na medida em que ela é transferida para bens materiais, para pessoas, enfim, seja o que for. Eu tenho poucos seguidores, ou as pessoas não curtem aquilo que eu posto, ou eu preciso disso o tempo todo. Quer dizer, estamos apegados também até uma imagem de nós mesmos, é um apego complicado à ideia que nós temos de nós mesmos. Né? Nós somos seres extremamente mutáveis, movidos por N circunstâncias que nem nos damos muito conta, o contexto nos influencia muito, nós somos muito levados pelo contexto que temos. Então, quanto mais leve for a sua mochila, quanto menos apegos você tiver lá dentro, é muito mais fácil você caminhar a vida fora. Tá? Agora, é claro, dá para ter nenhum apego? Não, não dá, porque aí, de novo, é querer transformar algo que é um pensamento teórico, apesar de muito bem fundamentado, numa prática. É claro que a gente tem alguns apegos. É claro que nós temos algumas pessoas na nossa vida, por exemplo, que se nós perdermos, nós vamos sofrer e sofrer muito. Tá tudo certo, pessoal, não tem problema, porque são nossos vínculos. Né? Agora, cuidem quando isso ultrapassa os vínculos afetivos entre pessoas, familiares, amigos, enfim. Né? Cuidem para que isso não se espalhe por coisas transitórias como bens materiais e tudo mais, e algumas crenças. Né? E mesmo as pessoas. Se alguém perceber que você morre de medo de perder alguém, essa pessoa tem total domínio sobre você, porque teu medo vai te escravizar. Tá? Então, dá para não ter apego? Não. Alguns sempre têm. Dá para ter pouco apego? Dá. Quanto menos apego você tiver, mais uma espécie de liberdade você terá de ser quem você quer ser. Tá? Mas, na medida do possível,
diminua o teu número de apegos, né? Para ficar tudo isso mais fácil, ok? Mas é uma tendência nossa, da cultura em que vivemos, né? Do mundo que estamos submetidos hoje, a termos cada vez mais apegos de ordem material, que esse de tudo é o mais trágico, né? E também com relação às pessoas e às ideias principalmente, procure não se apegar tanto, né? Procure ter uma relação mais leve, depender menos. Isso só melhora a qualidade de todas essas relações. Valeu, pessoal? Jamile, te ajudei? Espero que sim. Se ajudei, dá lá o teu ok. Se não, tentamos outra vez. Valeu, pessoal. Um grande abraço por acompanhar o canal e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Até a próxima.